Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E agora, Pai, diante dela, nós queremos abrir o nosso coração para receber aquilo que o Espírito Santo tem a falar a cada um de nós. É a Tua voz que nós queremos ouvir essa manhã, Pai. Não os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede do Senhor, que é o verdadeiro alimento, que liberta. Essa verdade fala, Pai, ao nosso coração. Nós te pedimos, e eu entrego a minha vida ao Senhor. Peço graça, peço misericórdia e unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento do Senhor na ministração da Tua palavra, e todos nós sejamos abençoados por ela. Assim, oro com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, esse texto do apóstolo Paulo, ele traz algumas verdades muito importantes a respeito da nossa vida cristã, a respeito do que nós nos tornamos depois de termos um encontro verdadeiro com Cristo. E aí há uma mudança radical na nossa vida, na nossa situação. E Paulo fala exatamente a respeito disso, a respeito do batismo, que é algo que nós faremos daqui a pouco. Mas a grande questão que ele tenta responder aqui nesse texto é qual é a nossa posição agora que estamos em Cristo. Então ele vai trazer algumas coisas importantes que nós precisamos entender e refletir sobre elas. Primeiramente, ele diz, no versículo 1 e no versículo 2, que nós recebemos algo de graça da parte de Deus, mas que essa graça, esse favor imerecido, que é o significado da graça de Deus, não pode por nós ser usado como uma desculpa para o pecado. Ele diz assim: que diremos, pois? Ele faz uma pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma pergunta retórica. E claro, a resposta é: de modo nenhum, isso não se aplica. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então ele responde à pergunta que ele fez com uma afirmação: nós morremos. E como é que então podemos permanecer no pecado? Porque talvez alguns desavisados pudessem pensar: bom, já que se ensina na igreja que ninguém merece a salvação, que ninguém merece o perdão do pecado, que ele nos é dado gratuitamente, e isto é a graça de Deus, um favor que eu não fiz nada por merecer. O próprio Paulo ensinava, não é, de que
a salvação é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Então alguns poderiam pensar erroneamente, então vamos ficar no pecado, que aí a graça vai ser ainda maior. Né? Vamos continuar, tudo bem, eu creio em Cristo, mas eu continuo no pecado, porque Ele não é gracioso, não me dá o que eu não mereço, então eu permaneço no pecado. E aí a graça vai ser ainda maior sobre a minha vida, porque Deus vai me perdoar constantemente. E aí Paulo dá a resposta que nós precisamos entender: de modo nenhum. De modo nenhum, porque houve uma mudança na nossa natureza. Então, não houve nada que eu tenha feito para merecer ser perdoado por Deus. E não há nada que eu possa fazer para continuar merecendo. Mas eu que fui perdoado, sem nenhum merecimento, recebi de Deus a graça que hoje está sobre mim, não posso mais viver no pecado simplesmente porque eu morri para o pecado. Essa é a resposta simples que o apóstolo Paulo nos dá a essa questão. Pela graça, nós morremos para o pecado, mas agora vivemos para Deus. Isso é muito significativo porque antes o próprio Paulo ensinou também que aquele que não estava em Cristo estava morto nos seus delitos e pecados. A situação do homem sem Deus, embora ele esteja vivo, ele é como um zumbi, é como um morto-vivo. Para Deus, ele está morto, porque ele permanece cercado e na prática dos seus pecados. Então Paulo diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Quando conheci a Cristo, recebi a vida, a verdadeira vida. Aquela que Jesus prometeu dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu não tinha, eu estava morto, mas agora tenho vida. Isso me foi dado de presente. Então eu morri agora sim para o pecado. Antes eu era muito bem vivo para o pecado, mas morto aos olhos de Deus. Agora mudou. Agora eu sou vivo aos olhos de Deus e morto para a prática do pecado. Então é essa a resposta simples que Paulo nos dá a essa questão. Não vou permanecer no pecado simplesmente porque para ele eu morri. E aqui, queridos, há também um conceito muito importante que nós precisamos entender. Há 3 tipos de morte que eu posso aqui elencar. A primeira, todos nós conhecemos, é a morte física, né? Aquela que aguarda a cada um de nós, embora a gente não goste de falar desse assunto, mas é algo que todos nós temos certeza, não é? Um dia morreremos, ninguém vai ficar para a raiz, como se fala, né? Então vai chegar um momento em que esse corpo vai de alguma forma não funcionar e de alguma forma então eu acabarei morrendo. E essa morte física, ela significa uma separação entre o corpo e o espírito. Veja, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o espírito e ele se tornou alma vivente. Então houve a junção do espírito que veio de Deus com o corpo que Deus criou, e nós nos tornamos um ente, uma alma vivente. E aí, quando morremos fisicamente, há a separação do espírito dessa carne. Então, o espírito sobe para Deus e a carne retorna ao pó. Assim a Bíblia define o que acontece com a morte física de cada um de nós. Mas há um outro tipo de morte, a morte espiritual. E essa morte espiritual, na verdade, é a separação eterna de Deus. Quando esse espírito que sai do corpo, ao invés de desfrutar da presença de Deus, né, voltando para o Criador, ele vai ficar separado do Criador como consequência da vida que nós tivemos aqui nessa terra, usando a liberdade de arbítrio, a escolha que nós exercemos ao longo das nossas vidas. Então, a segunda morte é a morte espiritual, a separação completa e total do homem, do espírito do homem de Deus. E a terceira morte? A terceira é a que Paulo fala aqui nesse texto, é a morte para o pecado. Antes eu estava vivo
para o pecado e morto para Deus, como já disse aqui, mas agora, Paulo diz, há uma nova morte. Agora, você está morto para o pecado. Agora, a sua natureza é transformada. Você está separado do poder dominador do pecado. E o poder do pecado é de fato dominador, porque a Bíblia diz também que aquele homem que vivia em pecado, nós, no caso, estávamos aprisionados. A Bíblia usa a expressão de que nós éramos escravos do pecado. E o escravo é alguém que não tem vontade própria, não é? Ele é dominado, ele sempre está acorrentado. Então, o símbolo do pecado é essa corrente, esse poder que domina sobre a vida do homem sem Deus. Mas Paulo diz, agora com Deus, você está morto para o pecado. Você foi liberto do pecado. As cadeias que te prendiam foram rompidas. Você está verdadeiramente livre. Por isso Jesus ensinou, se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Então a libertação que todos recebemos foi a libertação do poder dominador do pecado, que dominava sobre a nossa vida. Mas agora, nessa morte ilustrada por Paulo, nós então ficamos livres do poder de domínio que o pecado exercia sobre a nossa vida. E aí talvez a pergunta fica, como é que a gente de fato morre para o pecado? Será que isso de fato acontece, pastor? Porque olha, eu me converti, eu me batizei, eu confessei Jesus, mas eu ainda continuo constantemente lutando contra a minha natureza humana. Amados, essa é uma realidade de todos nós. Eu continuo ainda lutando contra uma força que tenta a todo momento me levar para o pecado. Isso não é novidade, o apóstolo Paulo também fala aqui em Romanos, que ele próprio vivia essa luta, não fazendo aquilo que queria, e aquilo que não queria acabava ele fazendo. Entretanto, queridos, nós temos que entender essa diferença que há na nossa morte para o pecado e como é que ela se opera de fato em nossa vida. Veja, no versículo 3, Paulo começa a explicar. Ele diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele começa agora a ilustrar o que acontece quando nós somos batizados nas águas. E essa é uma das razões porque cremos no batismo por imersão e não por aspersão, porque é um símbolo aqui evocado por Paulo de que o batismo simboliza o meu sepultamento, o sepultamento da minha velha natureza. Ele diz, você ignora que você, eu, todos fomos batizados em Cristo na sua morte, ou seja, simbolicamente, eu, ao me batizar, estou declarando que morro com Cristo. Morro para quê? Morro para o pecado. Morro para aquilo que antes eu era bem vivo, né? Minha prática de pecado. Me sepulto com Cristo. E ele continua mostrando esse símbolo, mostrando que nós somos como que selados pelo Espírito Santo. No versículo 4 ele diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Então ele conclui dizendo, você simbolicamente foi sepultado. Ao ser submerso nas águas, ali há um símbolo do seu sepultamento, daquela antiga vida que você levava. E depois, ao sair das águas, aqui há um símbolo da ressurreição. Assim como Cristo, ao ser sepultado, depois saiu da sepultura e ressuscitou, você, ao ser submerso, depois emergiu e voltou para a vida, mas agora para uma verdadeira vida. Como ele diz aqui, para uma novidade de vida. Nova vida é aquilo que nós temos em Cristo. Como o próprio Paulo ensina, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por quê? É como se estivesse nascendo agora. Aquela explicação que Jesus deu a Nicodemos, o mestre da lei, que ele não conseguiu entender. Ele, querendo saber como ser salvo,
Jesus disse a ele: é necessário nascer de novo. E ele ficou: como que eu vou? Eu vou voltar lá no ventre da minha mãe? Ele não entendeu, mas Jesus falou da água e do Espírito. Jesus simbolicamente já estava anunciando aquilo que nós fazemos hoje. Quando nos batizamos ou batizamos alguém, o símbolo dessa transformação de vida, o enterro de uma velha criatura para o nascimento de uma nova pessoa. É isso que acontece quando acontece o batismo. Então, submergimos na semelhança da morte e emergimos na semelhança da ressurreição. No verso 5 ele diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança, veja, é semelhante à sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então ele traça aqui uma analogia entre a morte de Cristo e a nossa morte ao submergir e a vida, a ressurreição, a volta à vida, quando Jesus ressuscita e também nós saímos das águas. Então é dessa forma que a Bíblia encara o batismo e torna para nós possível viver sem o domínio do pecado. Sem o assédio, nós não conseguimos viver. Seremos assediados pelo pecado a vida inteira. Mas podemos viver sem o domínio do pecado. E há uma grande diferença entre ser assediado e ser dominado. É como diz a Bíblia: ser tentado não é pecado, mas cair na tentação é o pecado. Então, ser assediado é uma constante na vida de todos nós. Mas como agora estamos livres, não somos obrigados a fazer aquilo para o qual somos assediados. Não somos forçados. Não, nós podemos dizer não. Porque nascemos de novo para uma novidade de vida. Agora, é importante que eu entenda isto desta forma, porque veja o que diz o verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, veja, o velho homem, a velha vida, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha a analogia aqui de novo. Isso era o que acontecia, você era servo do pecado. Mas agora o seu corpo do pecado, ele morreu. Ele foi sepultado, ele ficou simbolicamente ali nas águas. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, Paulo vai trazer a ideia de que eu preciso entender a minha morte no batismo. Eu preciso entender a minha morte com Cristo, para que eu possa viver a semelhança também com Ele. Se eu não entender a morte, eu não consigo entender a vida. E a morte passa pela morte do meu ego, irmãos. Essa é a grande questão aqui. No mundo em que a gente vivia até conhecer a Cristo, nesse mundo em que nós todos vivemos, o ego é o grande instrumento da vida de cada um de nós. O ego é exaltado, nós vivemos pela exaltação do ego, não é? Basta ver aí as nossas redes sociais, não é? O quanto o nosso ego se eleva ao mostrarmos alguma vitória, alguma conquista, porque as derrotas ninguém bosta, né? Ninguém fotografa e publica, mas as vitórias nós botamos lá, não é? Porque o ego precisa ser exaltado, né? O meu eu interior precisa ser apreciado. Só que a proposta do batismo, a proposta da vida cristã, é a morte do ego. Eu gosto muito daquela música Solta o Cabo da Nau. É velha, né, irmãos? Até chamava navio de nau, né? Mas solta o cabo, né? Solta o cabo. E aí tem uma hora lá que diz assim: quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Porque o ego pesa. E com o ego eu não consigo andar sobre as ondas. Eu afundo. Mas quando a mão de poder, a mão de Deus, tirar o meu ego, aí eu posso andar sobre as águas. Aí eu fico leve. E aí eu fico resistente ao pecado. O que me leva muitas vezes ao pecado é meu ego exaltado. É a necessidade de satisfazer essa pessoa, eu mesmo. É essa necessidade de autossatisfação que leva o homem ao pecado. Então eu preciso entender a morte ao ponto que eu me submeto a Cristo, obedeço a Cristo me batizando e me disponho a morrer, dizendo para Ele: eu morri para mim mesmo.
Eu morri para o meu ego, eu morri para a minha vontade. Eu não sou mais a prioridade da minha vida. Olha como isso é difícil, irmãos. Mas você sabia que o símbolo do batismo é esse? Eu não sou mais a prioridade da minha vida. Jesus não prometeu: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas demais coisas, comer, beber, vestir, te serão acrescentadas? Ele não fez uma promessa para aquele que de fato se dispõe a não se colocar mais em primeiro lugar? E o grande problema da nossa luta contra o pecado é que quando eu estou em primeiro lugar, eu preciso me satisfazer. E a minha satisfação normalmente é mundana, é baseada nos princípios desse mundo. E ali está o momento da queda. Mas se eu já não tenho mais que satisfazer a mim mesmo, se a minha prioridade é satisfazer aquele que me chamou e me salvou, aí as coisas começam a ficar mais fáceis. Mas é exatamente sobre isso que Paulo está falando. No mundo atual em que o ego é exaltado, Cristo é colocado de lado, o que nós fazemos é o contrário. Tiramos o nosso ego e colocamos Deus em primeiro lugar. Continuamos a ser assediados diariamente, mas agora temos alguém que me fortalece. Como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Enfrento todas as coisas, qualquer tipo de adversidade ou de bênção, porque naquele texto Paulo diz, ao falar que tudo pode naquele que o fortalece, ele fala: eu posso ser humilhado, posso ser exaltado, posso ter fartura, posso passar fome. Então eu posso qualquer coisa, porque essas coisas não me afetam, porque meu ego já não está mais no centro da minha vida. Então é dessa forma que a gente morre para o pecado, tornando a palavra de Deus verdadeira nesse princípio. E o que vai me fazer resistir ao pecado que todos os dias me assedia? O que faz com que eu resista? O fato de que não vivo mais eu, como dizia Paulo, mas agora Cristo vive em mim. Essa é a grande diferença, irmãos. Por isso, converter-se, se a gente quiser usar esse termo, é algo muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Converter-se não é entrar para uma igreja, não é fazer parte de um hall de membros. Converter-se não é passar a carregar uma Bíblia debaixo do braço, usar um jargão conhecido no nosso meio. Converter-se é algo muito mais profundo do que isso. Converter-se é deixar Cristo viver em mim. É como dizia aquele livro antigo, Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Você já leu esse livro? É apenas uma pergunta simples. Se a cada decisão minha eu perguntasse o que Jesus faria nesse momento, no meu lugar, e eu fizesse a mesma coisa, aí sim eu estaria resistindo ao pecado e vivendo como Ele deseja. E isso é possível. Isso é possível porque Cristo vive em nós. E por que Ele vive em nós? Porque nós abrimos o nosso coração. Nós o recebemos. Nós nos rendemos a Ele. Por isso que eu não gosto de usar e não uso a expressão aceita Jesus. E ninguém aceita Jesus, é Ele que me aceita. Eu me entrego e Ele me recebe. Eu me rendo e Ele me acolhe. Jesus me aceitou. E aí passou a andar em mim, estar em mim. Como diz a Bíblia, eu agora tenho o seu Espírito e eu sou o templo do Espírito Santo. Então isso tudo acontece na minha vida. Como Paulo diz no verso 8 do texto que lemos, ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. É a conclusão de Paulo. Se ao passar pelas águas você admite que morreu ali a sua velha natureza, o seu ego foi sepultado, agora você nasce para uma nova vida. Se você morreu com Ele, agora você vive com Ele. Cristo vive em nós. É por isso que podemos resistir ao assédio constante do pecado. É por isso que podemos, se quisermos, resistir a uma tentação, porque Cristo vive em mim. Temos todos
atributos necessários para resistir, porque Cristo vive em mim. Cristo vive em você. E é isso que me faz resistir. Paulo continua dizendo no verso 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Foi assim com Cristo. A sepultura não o conteve. Ao terceiro dia ele ressuscitou, então a morte não tem domínio. Aí ele diz no verso 10, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Mais uma vez, Cristo ressuscitou, Cristo venceu a morte e agora vive para Deus. Ele diz, você que faz tudo isso, a sua semelhança, as mesmas coisas precisam se realizar na sua vida. Você morreu para o pecado, agora você vive para Deus. Coloque isso na sua cabeça. Você não vive mais para o pecado. Você não vive mais para satisfazer o seu ego. Você não vive mais para cultuar a sua personalidade. Você vive agora para cultuar a Deus na sua vida. E Deus será exaltado através da sua vida. É o princípio que a palavra de Deus nos ensina. Então nós também, ressurretos com Cristo, vencemos o domínio do pecado. Ele diz no verso 11, assim também vós, veja, primeiro ele fala de Cristo. Com Cristo aconteceu isso tudo. Agora, também vocês, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você entendeu o que aconteceu com Cristo? Agora se considere. É interessante esse considerai-vos aqui, tem um sentido de cálculo. Calcule, pense, reflita sobre isso. Veja, amados, a nossa fé, ela não é apoiada na razão, mas há razão naquilo que nós cremos. E Deus sempre explica a razão daquilo que Ele propõe para nós. Então, o que Paulo está aqui dizendo, considere, calcule, pense, reflita sobre esse princípio. Se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus. Quando o pecado te assediar, quando a tentação bater na porta, não deixe o ego se levantar. Não deixe o ego atender a porta, não deixe o eu se exaltar. Mas considere-se, pense, reflita sobre isso. Você está morto para o pecado, mas está vivo para Deus. Esse é o princípio. É isso que o Senhor nos ensina através dos princípios da palavra de Deus. No verso 12, ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha a conclusão, portanto, é conclusão. Não reine. Quem reina, governa. Quem reina é o rei. E ele diz o seguinte, não deixe que o pecado seja o rei do seu corpo mortal, de maneira que esse rei faça você obedecer às suas paixões, às paixões do pecado. Se ele reinar, ele te faz obedecer. Se ele reinar, você se torna seu servo. Rei, servo. A pergunta, a quem você quer servir? Nós a todo momento dizemos, somos servos de Deus. A pergunta, somos mesmos? Ou estamos servindo a nós mesmos? Ou estamos servindo ao pecado que acaba reinando no nosso coração? A quem você serve? Jesus deixou isso bem claro. Não se pode servir a dois senhores, porque você ama, se aproxima, reverencia um e ao mesmo tempo despreza o outro. Não dá para servir a dois ao mesmo tempo. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a nós mesmos, ao pecado que tenta reinar em nós, que tenta nos aprisionar. Então a pergunta que precisa ser respondida é essa: quem está reinando na minha vida? Jesus é o meu rei? Jesus é meu Senhor? Certa vez Jesus disse aos discípulos, vocês me chamam Senhor e de fato eu sou. Mas se eu sou Senhor, façam o que eu mando. Olha o problema aí. Uma coisa é chamá-lo de Senhor, outra coisa é obedecê-lo. Uma coisa é reconhecer o seu senhorio e outra coisa é fazer o que ele manda.
E como não se pode obedecer a dois ao mesmo tempo, ou eu faço o que Deus manda, ou eu obedeço ao pecado, ou eu obedeço ao meu ego, ou eu faço o que é melhor para mim. O meu ego é o que é melhor para mim, que eu acho que é melhor para mim. A quem eu obedeço? Quem é o meu Senhor? A quem eu sirvo? Quem é o meu Senhor? Essa é a pergunta que nós precisamos responder e saber a resposta, como Paulo nos dá aqui. Meu Senhor é Jesus. Então eu não vou servir mais ao pecado. Se o meu Senhor é Jesus, eu não vou deixar que Ele reine no meu corpo mortal, para que eu acabe obedecendo às suas paixões. Não farei isso, porque meu Senhor é Jesus. E eu vou obedecer a Jesus. Mas isso também é escolha? Isso também é decisão? A quem você obedece? A quem você quer servir? Continua o texto no versículo 13 dizendo: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo diz assim: olha, nenhuma parte do seu corpo a ofereça ao mal, nenhuma parte do seu corpo a ofereça ao pecado, para que ela se torne um instrumento de injustiça. Pelo contrário, todas as partes do seu corpo ofereça a Deus, para que os seus membros sejam instrumentos de justiça. É escolha, é decisão e é aquilo que eu tenho agora condição de fazer. Porque antes era escravo do pecado. Antes não tinha poder para lutar contra aquilo que me dominava. Estava morto. Mas agora tenho vida. E vivo eu posso fazer. Vivo eu posso escolher. Vivo eu posso decidir. Vivo eu posso me concentrar em fazer. Reunir as minhas forças para lutar. Sabendo que Cristo está comigo. Sabendo que Ele vive em mim. Que Ele me capacita a dizer não. Eu não sou mais alguém que não pude evitar. Eu posso evitar. Você pode, todos podemos. Porque temos agora Cristo. Eu falo de quem já se batizou, de quem já se rendeu, de quem já é cristão. Você já tem as condições necessárias para lutar contra o pecado. Porque ele não tem mais domínio sobre você. Ele não tem mais poder. Porque o poder do pecado e da morte foi quebrado pelo poder da cruz do Calvário. E agora nós recebemos vida juntamente com Cristo. E temos vida e vida farta, abundante. Abundância de vida é o que nós temos agora em Jesus Cristo. E aí a pergunta: por que a gente às vezes vive de altos e baixos? Porque no tempo depois da conversão eu já pequei. Porque no tempo depois do batismo, eu já caí, eu já pequei, talvez alguns possam dizer, e muitos de nós, e certamente eu creio, todos nós, quem aqui não pecou hoje ainda? Ou por uma palavra, ou por um olhar, ou por um pensamento. Como fica então nossa vida diante de tudo isso? Terei que então me batizar várias vezes? Terei que repetir esta cerimônia, ou repetir a minha entrega a Cristo por várias vezes? Não, de maneira alguma. E Paulo explica isso no verso 14 de uma maneira tão simples. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado pode acontecer como um acidente, mas não mais como prática. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, esse não pode ter comunhão com Deus. Mas nós não vivemos na prática do pecado. O pecado pode, quando muito, se tornar um acidente de percurso, mas não uma permanência. Porque, como diz Paulo, ele que antes dominava, agora está dominado. Aquilo que me dominava, agora eu domino. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Eu não fiz por merecer, eu recebi de graça. E a graça continua sobre a minha vida, me capacitando a cada dia lembrar de onde eu vim e para onde estou indo.
Lembrar daquilo que Cristo fez em mim e que continua fazendo, dia a dia, na minha vida. Essa é a nossa santificação. Amados, quantas vezes você precisa se render a Cristo? Só uma vez. Quantas vezes você precisa se batizar? Só uma vez. É um momento único na nossa vida. Rendi-me a Cristo, confessei a Ele os meus pecados, submeti-me às suas ordens e decidi morrer com Ele para o pecado, para que agora Ele viva em mim para a vida eterna. E para encerrar, eu quero deixar contigo para reflexão um texto em Hebreus, no capítulo 12, até o versículo 6, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, veja o assédio, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Aqui o autor de Hebreus ainda nos dá outro alento, além de tudo isso, da luta que nós teremos, do assédio diário do pecado. Ele diz, você ainda não foi até o fim, você ainda não resistiu até o sangue, mas saiba que tem outra coisa a seu favor: Deus te ama. E como Ele te ama, Ele te disciplina. E às vezes a gente precisa de disciplina, irmãos. Como crianças, precisamos de correção. Precisamos corrigir o rumo. E por isso, aos seus, a quem Ele ama, Deus disciplina. E bendito é o homem e a mulher que é disciplinado por Deus. É sinal do seu amor e de que Ele não me quer ver caído e nem voltando à prática anterior do pecado. Então Deus ainda tem esse recurso para conosco. Se tudo mais falhar, ainda há um pouco de disciplina, que é muito boa para a nossa vida e para a nossa transformação. E para terminar, no mesmo capítulo de Hebreus 12, vamos ler o verso 12 até o 14. Ele diz, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele nos dá uma mensagem de restabelecimento, de força, da disciplina que vem de Deus, do levantar novamente, de continuar o nosso rumo, porque há um caminho a ser percorrido, e ele nos lembra, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E essa santificação é produzida por Cristo em nossa vida. Primeiro, através de tudo isso que foi dito em relação ao batismo e a minha condição em Cristo. E depois também pela disciplina que vem de Deus, para que eu permaneça nesse caminho no qual Ele me colocou. Esse é o plano de Deus para a salvação e para a transformação do homem. Ah, pastor, eu quero isso na minha vida. A única coisa que você precisa fazer é render a sua vida a Cristo. É se entregar com todos os seus pecados, problemas, mazelas, dores, dúvidas, dificuldades. Entregue-se ao Senhor, para que esse processo comece na sua vida e vá até o fim, porque Deus é poderoso para começar a boa obra que Ele inicia na vida de cada um. Mas o início, o pontapé inicial, quem dá é você. É dizer para Cristo, eu quero Jesus. Eu quero que o Senhor seja meu Senhor.
Eu não quero mais servir ao pecado, eu quero servir ao Senhor. Eu quero o teu reino, não quero o reino do pecado na minha vida. Eu quero que o Senhor reine em mim. Eu quero me submeter ao Senhor, eu quero me entregar, eu quero me render. Esse passo, só quem pode dar é você. Por isso, curve a cabeça agora e faça comigo uma oração. Se há alguém aqui essa manhã que quer entregar sua vida para Cristo, como ouviu nessa mensagem, e receber de Deus o perdão dos seus pecados e um caminho novo, livre da corrente do pecado. Se você deseja fazer isso, erga sua mão agora para que eu ore junto com você. Há alguém aqui que quer entregar sua vida para Cristo agora, render-se a Ele? Levante a sua mão para nós orarmos juntos. Há alguém? Não vou insistir porque essa obra é de Deus, não minha. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo? Não? Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra foi anunciada. Nós a ouvimos e entendemos tudo aquilo que Teu Espírito tem preparado para nós. E é esse o caminho que nós queremos trilhar. Livres do pecado, livres da prisão, da escravidão, verdadeiramente livres para viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós. Querido, fala ao coração dos teus filhos, daqueles que estão ouvindo também pela internet. E se alguém, Deus, quiser se render ao Senhor, dá a essa pessoa